mais um capítulo da nossa leitura, tá? Eu só vou aqui fechar os microfones para não atrapalhar a leitura. Então, conforme a gente sempre menciona no início de cada encontro, sempre que acharem pertinente, seja alguma colocação, seja alguma pergunta, sintam-se à vontade para questionar, tá bom? É um bate-papo, eu vou estar fazendo a leitura, mas é algo bem informal, então sintam-se à vontade para perguntar, para fazer suas considerações. Então vamos lá. Capítulo 7, o esquecimento de impressões e intenções. Lembrando que mantemos a obra Psicopatologia da Vida Cotidiana, tá? Obra muito importante para entender o conceito de atos falhos. Se alguém estivesse inclinado a superestimar o estado do nosso atual conhecimento da vida psíquica, bastaria apenas lembrá-lo da função memória, para obrigá-lo à modéstia. Ainda nenhuma teoria psicológica foi capaz de prestar contas da conexão do fenômeno fundamental da lembrança e do esquecimento. Nem mesmo se considerou a análise completa daquilo que de fato se pode observar. Talvez hoje o esquecer tenha se tornado mais enigmático do que lembrar, a partir do momento em que o estudo do sonho e dos acontecimentos patológicos nos ensinou que também pode ressurgir repentinamente na consciência aquilo que supunhamos esquecido há muito tempo. No entanto, temos alguns pontos de vista para os quais esperamos obter reconhecimento geral. Supomos que o esquecimento seja um processo espontâneo, ao qual se pode atribuir certo decurso temporal. Olha só, interessante, né? Ele parte aqui que a gente esquece simplesmente porque faz muito tempo. O senso comum pensaria assim. Ressaltamos que no esquecimento ocorre certa seleção entre as impressões oferecidas, o mesmo acontecendo entre os detalhes de cada impressão ou vivência. Observem isso aqui, ó. Ocorre certa seleção. Aqui ele está dizendo que não é o fator tempo que faz esquecer, mas uma certa seleção. Conhecemos algumas das condições para a conservação na memória e para a evocação daquilo que, da vida cotidiana, podemos notar quão incompleta e insatisfatória é a nossa percepção. Isso é extremamente importante, essa questão de percepção aqui que ele traz. O quão incompleta e insatisfatória é a percepção. Basta ouvir a maneira como duas pessoas recebem juntas as impressões exteriores. Por exemplo, quando fizeram uma viagem juntas, há um tempo depois, trocam suas lembranças. O que permaneceu firme na memória de uma, a outra com frequência esqueceu, como se não tivesse acontecido. E se que se possa afirmar que a impressão tenha sido psiquicamente mais significativa para uma do que para a outra. Observe quanto isso é importante na clínica, principalmente quando você atende dois analisandos. Vamos supor que vocês atendam um casal, né, em dias diferentes. Ah, mas certamente a minha esposa já contou para você isso. Não, o que ela contou não tem nada a ver com aquilo, principalmente baseado nesse conceito freudiano. O que levamos em conta é a percepção do sujeito em si. A psicanálise, isso é bem importante nós lembrarmos na questão conceitual. A psicanálise, a, a boa parte das abordagens psicológicas tende a adaptar o sujeito à sociedade, para que ele possa trabalhar, para que ele possa, enfim,
é o conceito adaptativo, muito vindo do Charles Darwin. A psicanálise, por sua vez, ela visa subverter essa ordem, porque ela quer ouvir o desejo do sujeito. Ela não quer ouvir o desejo social ali, não, é o seu. Por isso, então, quando fulano A conta tal episódio, o fulano B ele jamais vai contar o mesmo, porque é a questão da percepção dele, né? Como os seus sentidos vão observar aquilo. É evidente que ainda escapa ao nosso conhecimento um grande número de fatores que determinam a seleção para memória. É evidente que ainda escapa ao nosso conhecimento um grande número de fatores que determinam a seleção para a nossa memória. Ou seja, precisamos ouvir quais são esses fatores, porque os fatores que determinam a minha seleção de memória é diferente do sujeito X ou do Y. Com a intenção de oferecer uma pequena colaboração. Pode falar, Rita. Oi, Essa Rita. parte da compreensão de um fato depende da subjetividade de cada um, não é? Depende da base do que eu tenho para captar aquilo que me circunda. Às vezes acontece alguma coisa que para mim foi insignificante e para o outro já teve um significado muito maior, mais expressivo ou mais danoso para ele, né? Eu acho que depende da subjetividade de cada um, depende dos elementos. Eu penso assim, se eu vou ensinar matemática para alguém, vou ensinar álgebra para alguém que não sabe fazer x menos 1, essa pessoa nunca vai entender álgebra. Então, a álgebra vai ser um bicho de sete cabeças para essa pessoa. Se a pessoa já tem um caminho feito, andou já um pedaço, ele capta mais. Eu acho, mesmo em família, as crianças, um fato para uma criança de 2 anos e uma criança de 4 é diferente, porque de 2 não tem os mesmos recursos para lidar com a questão. Eu não sei, será que está certo? Sim, sim, Uhum. vamos partir desse Então, ponto, Rita. Sim, a sua internet está um pouquinho não, cortando. você acha que está certo esse raciocínio? Uhum. Tá mesmo. Tá ruim, né? Sim, Rita, eu acredito. Rita, eu acredito que é Pode por falar. esse viés, sim, Rita. É por esse viés que nós vamos. É a questão da história também do sujeito para ter a sua percepção. Né? Agora eu vou flertar um pouquinho com o Lacan aqui. Quando nós estudamos na chamada clínica do nó, que é a clínica lacaniana da década de 70, do real, simbólico, imaginário, o real é aquilo que só é aquilo do indizível, e que não é a realidade. A realidade é um recorte do real. Então, baseado nisso, é quando eu gosto de fazer aquela provocação. A Mona Lisa no Louvre está sorrindo, está séria? Vai depender muito da sua percepção. Então, as suas seleções de memórias, também por isso que alguns autores dizem, nem todo trauma é traumatizante. Vai depender da percepção daquele sujeito frente ao que aconteceu. Tá? Por isso que o nosso objetivo não é o desejo de curar ninguém, tampouco o desejo de destruir alguém. É o desejo para que ele fale. E a partir daí, dessa fala, conseguir dar os contornos à situação em si. Tá, Rita? Mas eu acredito que o raciocínio é por onde tu estás vindo, sim. Tá? De acordo com o que ele fala, você vai alcançando o lugar que ele está, né? Você vai percebendo onde ele está, como ele É, está, né? Porque dizem assim, que nós não somos assim, nós estamos assim. sim, sim, não, mas até isso que tu disseste é muito importante, partindo de uma lógica winnicottiana.
né? O Winnicott trabalha que, ao contrário do falso self, sendo o falso self aquele que se adapta à sociedade, quanto mais ele se adapta, mais vazio ele se torna. O verdadeiro self é aquele que é marcado pelos gestos espontâneos. Não é o que é marcado pelo eu sou assim, é pelo marcado no gerúndio, eu estou sendo assim. E no momento que tu consegue incutir no seu analisando para que ele trabalhe dessa forma, ele pode trazer um conceito talvez mais presente. Aí eu fujo um pouquinho da psicanálise, eu caio no Eckhart Tolle, quando ele fala sobre excesso de futuro traz ansiedade, excesso de passado traz depressão, e o poder do agora, em tese, estaria girando desse estou sendo winnicottiano, né? De estar sendo autêntico. Faz sentido para todo mundo ou alguém gostaria de ter um contraponto? Está aberto, pessoal. É um debate psicanalítico. Não é. Quanto mais certeza. Pode falar, Rita. A gente vivendo um presente bem vivido, aproveitar todas as oportunidades, igual a criança que está crescendo, 2 anos é 2 anos, 3 anos é 3 anos, e vai fazendo aquilo que é próprio para as suas características da sua idade. Acho que tudo isso garante um passado bom, boas lembranças e garante o crescimento para um futuro. Então, o importante é viver bem o presente. Bem que eu falo é viver aquilo que você tem para viver. Algumas pessoas adultas, elas não querem viver o que elas estão vivendo. Então, elas caem no sofrimento, né? O que elas chamam de sofrimento. Vai fazer uma coisa que não gosta, não é isso que eu queria, né? Eu sempre falo para minhas crianças o seguinte: a gente tem que sempre fazer o que gosta. Quando a gente tem opção para escolher, a gente não é obrigado a fazer uma coisa que não gosta. É mil e uma coisa. Seja no esporte, seja no estudo, seja no trabalho, tem 1000 opções. A gente escolhe alguma coisa que a gente gosta de fazer. Aí você vai bem tranquilo. É a opinião minha, não sei se esse ponto que a Rita trouxe é bem interessante para nós debatermos. O viés da neurose no século XXI. Nós tínhamos ali no início da psicanálise com Freud a premissa do recalque. Então, tu tinha uma sociedade que recalcava os seus desejos em prol da convivência. Recalcava a agressividade, ou N coisas. Na contemporaneidade, na verdade, nós estamos no contraponto. Nós estamos no momento de fazer coisas que nós não queremos em prol de conviver em sociedade. Antes tu recalcava para viver em sociedade. Hoje tu se força a fazer até o que tu não quer, para poder. Há uma inversão de paradigma. Não, uma era mais superegóica, porém a era contemporânea a gente está muito sob essa égide do id, né, que por sua vez eu postei um texto hoje no grupo trazendo que esse id, esse conceito de id foi criado pelo Grodeck, e o Freud depois dá uma incorpora na sua teoria. Queres falar, Rita? Eu estou aqui pensando, né? Pode continuar. Eu estou pensando Certo, então na eu vou nossa ler mais conversa. pouquinho. Né? Pode ler, pode continuar. Obrigada. Certo. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui. Com a intenção de oferecer uma pequena colaboração para o conhecimento dessas condições do esquecimento, costumo submeter a uma análise psicológica os casos em que o esquecimento acontece comigo mesmo. Em regra geral, ocupo-me apenas com certo grupo desses casos, aqueles que, na verdade, o esquecimento me coloca em estado de espanto. Porque, de acordo com a minha expectativa, eu deveria saber sobre o que está em causa. Ainda quero observar que, em geral, não tenho tendência ao esquecimento do vivenciado, não do aprendido, e que por breve período da minha juventude, eu não era incapaz de realizar exercícios extraordinários de memória. Nos meus tempos de estudante, era natural, para mim,
recitar de memória a página do livro que eu tinha lido e, pouco antes da universidade, conseguia colocar por escrito, com fidelidade quase total, as conferências populares de conteúdo científico. Imediatamente, depois de ouvi-las, na atenção prévia ao exame final de medicina, devo ter ainda utilizado os restos dessa habilidade, pois, em alguns temas, dei aos examinadores respostas quase automáticas, que correspondiam fielmente ao texto didático que, de fato, eu havia folheado apenas uma vez e com muita pressa. Desde então, foi piorando a minha capacidade de dispor desse acervo de memória, mas consegui me convencer nos últimos tempos de que, com o auxílio de uma artimanha, consigo lembrar muito mais do que eu mesmo acreditaria. Quando, por exemplo, um paciente na consulta se refere ao fato de que eu já tê-lo visto uma vez, e eu não consigo me lembrar do fato ou de momento, recorro à adivinhação, ou seja, deixo que me ocorra rapidamente certo número de anos, a contar a partir do presente. Sempre que anotações ou indicação segura do paciente permitem controlar o que me ocorreu, revela-se que eu raramente erro em mais de meio ano no intervalo de 10 anos, parecido com o que acontece quando encontro um conhecido mais distante, a quem pergunto, por cortesia, por seus filhos pequenos. Quando ele conta sobre os seus avanços, procuro ver se me ocorre a idade atual da criança. Verifico-a pelas notícias do pai e erro, no máximo por um mês. Ou em relação às crianças mais velhas, erro por um quarto de ano. Apesar de eu não saber indicar em que pontos me ancorei para essa estimativa, tornei tão ousado ultimamente que sempre trago minhas estimativas espontaneamente e não corro o risco de ofender o pai ao expor minha ignorância sobre sua prole. Assim expando minha lembrança consciente, invocando minha memória inconsciente, que é de longe mais rica. Observe que aqui o que o Freud está empregando nele mesmo é o conceito de associação livre, né? Haja vista que é importante lembrar que a associação livre não é associar palavras. Associar palavras é um conceito relacionado muito ao Jung. O Jung mencionava muito qual é a palavra que vem através na sua mente e ele cronometrava, por exemplo, vamos supor pai, o que vem, e a pessoa diz, calor, frio, enfim. Né? Quando falamos em associação livre, estamos falando aqui sobre o conceito que o Laplanche-Pontales nos traz de ideia que ocorre. Portanto, vou relatar exemplos chamativos de esquecimento. A maioria observada em mim mesmo, distingo entre o esquecimento de impressões e vivências, isto é, do saber, e o esquecimento de intenções, ou seja, omissões, posso participar o resultado uniforme de toda a série de observações. Em todos os casos, o esquecimento provou basear-se em um motivo de desprazer. Olha como que é importante a gente ver isso aqui, ó. Em todos os casos, o esquecimento provou-se em um motivo de desprazer. Né? Estamos falando aqui muito relacionado de memórias encobridoras, de amnésia infantil. Só um pouquinho, pessoal. Um minutinho só. Pronto, voltando então. Então, é interessante nós sempre questionarmos e procurarmos
trazer a fala do nosso analisando aquilo que ele diz, eu não estou lembrando, e nós enfatizarmos para tentar bordear aquilo. Né? Por que será que você esqueceu esse nome? Não, só esqueci pelo decurso faz muito tempo. Né? Observe que no início desse capítulo, Freud enfatiza que nada teria a ver com o tempo, mas estaria relacionado muito baseado nesse conceito, nesse quesito de desprazer. Tá? Então, vamos para o item A. Sandra, Michel, por gentileza. Oi, bom Claro, dia. fale, Sandra. Eu tô com um casal, né, que eles estão fazendo na terapia comigo, e o marido da moça, ele queixa muito que a esposa não lembra de fatos importantíssimos que aconteceu com eles, mas lembra de coisas que não existiu, como se ela pagasse aqueles fatos que não foi bom para ela e criasse em cima desse fato uma coisa nova. E ela acredita piamente que aquilo aconteceu. E o marido disse que não foi daquela maneira, né, que passou de uma maneira totalmente diferente. Então a gente está começando essa análise, e será que se encaixa no que você está dizendo? Se encaixa, sim, bastante. A começar, vou buscar aí, Sandra, o que o Jung dizia quando um dos supervisionandos chegou para ele e disse, meu paciente, né? Meu paciente falou que foi para a Lua. E o Jung devolveu para ele dizendo, então ele foi. Ou seja, nós não trabalhamos propriamente com se ele está mentindo ou não está mentindo, isso é outro quesito. Mas o que é importante tu notar, Sandra, eu levaria dessa forma, tá, Sandra? Se ele está falando que ocorreu dessa forma, escute ele para ver da forma que ocorreu. Tu estás atendendo a esposa também, Sandra? É o casal, porque ele disse que vinha sentindo muito problema com a esposa. Tudo que acontecia de bom para eles, né, e tinha Tá. no meio alguma coisa, assim, que não era agradável, a Uhum. esposa esquece aquele lance que não foi agradável e cria algo que foi interessante para ela. E ele vem se incomodando com isso. Ele disse: "Olha, tem algo errado". Antes deles começarem a namorar, ela namorou um rapaz, um japonês, durante 2 anos, e ia embora para o Japão com esse rapaz. Só Uhum. que a família não aceitou, que ela era de menor, então ela acabou esse namoro. E conheceu já era amiga desse marido dela, começaram a namorar e casaram. Só que hoje ela jura que nunca namorou com esse rapaz, que nunca namorou com esse japonês e que nunca pensou em ir embora para o Japão. E depois disso ele começou a ver que muitas outras coisas é como se ela apagasse da memória e criasse algo em cima para encobrir aquilo. Então ele, incomodado, chamou ela para fazer uma terapia, porque ele não estava se sentindo bem, né, e a gente está começando a engatinhar na história deles. Tá, mas olha só, uma coisa que é bem importante. O quanto ele deseja que ela se submeta a ele. Porque ele não está sustentando a realidade dele, pelo jeito. Ele disse Porque. que só está incomodado porque as lembranças dela é como se estivesse sumindo, é como se ela estivesse apagando. E às vezes entram em conflito quando ele conta a coisa e ela diz que ele está mentindo, né. No começo ele Uhum, discutia muito, só que agora ele diz que não discute, ele disse: "É, eu acho que a sua lembrança está melhor do que a minha". Aí ele estava com medo que ela esteja com um começo de Alzheimer ou qualquer outra coisa mais séria. Então ele disse chamou ela para fazer a terapia, porque ele estava se sentindo muito incomodado com o problema dele, só que ele disse que estava com medo dela desenvolver uma demência, alguma coisa, e ele quer resolver logo antes do começo, né. Não quer uhum. deixar isso se prolongar, se caso realmente for uma demência, né. Qual é a idade deles? Ele tem 49 e ela tem 38. Ela já fez algum tipo de exame neurológico? Ela toma alguma medicação? Não, a que eu saiba não.
Tá. A Porque única assim, coisa que ela teve foi o Covid, que passou, parece que 28 dias internada, uhum. né? Quase realmente faleceu, mas fora isso, eu não tenho conhecimento de nenhum outro caso mais sério. Qual é o conceito de esquecimento no Freud? É o que causa desprazer, né? Esse é muito do que ele fala ali. É, o que seria interessante, o que eu tomaria cuidado é não misturar as histórias, tá? Por exemplo, quando tu escuta a verdade dele, escuta a verdade dele. Acabou ali, né? Se tu pegar e ficar ouvindo pelo viés dele a história dela, aí é meio complicado. Exceto se ela for por um conceito de psicose, que daí é outra história. Porque a psicose ela não fantasia, ela delira. Ela cria um mundo paralelo, né? O psicótico ele vai viver naquele mundo de certezas, um mundo sem culpa, mas um mundo de vergonha. Mas daí é uma outra história. Né? É claro que é muito cedo, eu não conheço o caso dos dois, eu só atentaria para isso. Eu atentaria para escutar o rapaz, mas o quanto esse rapaz quer que você, Sandra, faça com que ela viva o, o desejo dele, daí é outra história, né? Pelo que eu estou sentindo, que ainda é muito pouco, né? Nós estamos na terceira sessão agora, ainda não senti muito o que realmente ele quer, mas pelo que eu já notei, ele não está buscando nada para agradá-lo, né? Uhum. Ele só Tá, está preocupado, porque parece que o pai dela é esquizofrênico, né? Tem uma tá, uma esquizofrenia psicose. bem. Isso. Então ele disse que tem muito medo que ela desenvolva ou uma demência ou qualquer tipo de problema. E ele não quer que isso aconteça sem que eles comecem a prevenir. Mas ele Uhum. deixa ela bem livre, ela conversa bem, ela fala, só que ela diz assim: "Às vezes eu me sinto muito incomodada, porque eu falo alguma coisa e o meu marido diz: 'Meu amor, não aconteceu assim'. Aí eu falo alguma coisa, meu filho faz: 'Mãe, não aconteceu assim'", né. Então não é só o marido, eu ainda não conversei com os filhos, não sei se eu vou colocá-los, mas o marido disse que os filhos também já vêm notando que o fato que aconteceu não é exatamente como ela expõe, né, foi algo bem desagradável que incomodou ela, então ela não coloca mais aquele fato, vem totalmente diferente. Qual é a história dela? Olha, ela veio de uma família do pai esquizofrênico, né, ele adoeceu, ela tinha 10 anos, foi trabalhar aos 13 para poder ajudar em casa. Casou aos 15 anos com esse marido atual, tem 2 filhos, tem 4 netos. Aí cuidou dos pais, a mãe faleceu há pouco tempo com eh, AVC, diabetes e vários problemas. Agora ela cuida do pai atualmente, que ele está com câncer, aí também tem a esquizofrenia, vive isolado num quarto lá, que eles vão lá, dão banho, cuida da comida. Dá toda a assistência, mas ele vive num quartinho lá na casa dele, com 2 empregadas. E ela se dedica totalmente aos cuidados dele ultimamente, depois que a mãe morreu. E vem com vários traumas. Ela vem contando devagarinho, né, vários traumas, abuso sexual do pai, né, teve abuso de vários homens na quando começou a trabalhar. Então ela vem trazendo toda uma carga de problemas. E É, esse marido, ela disse que foi o anjo da vida dela, que veio, tirou ela de todos os problemas, que ajudou ela a vida inteira, foi muito carinhoso, muito amoroso, mas uma coisa bem certa é que ela casou porque precisava sair da vida que ela levava. Amor mesmo, ela disse que nunca sentiu, hoje ela o ama, mas no começo não. Mas ela disse que não era o homem que ela queria para a vida dela, foi o homem que ela escolheu. tá, Sandra, eu até arriscaria pelo que tu estás falando, até
passear ali por uma clínica do trauma ali do Ferenzi. Eu acho assim, ó, é até um assunto para ir mais a fundo, porque acho que o foco não é nem tanto ele, mas o foco é muito nela. O foco está sendo nela. Eu não vou me arriscar nem falar muito para não condicionar aí, mas seria um caso legal para a gente se debruçar, mas para a gente estudar mesmo, né? Sugiro, não quero fazer isso como marketing, longe disso, mas chama alguém para fazer a supervisão, porque eu iria numa clínica do vazio. Pois é, Ah, eu estou precisando justamente disso, porque ah, eu ainda sou muito nova na psicanálise, né? E eu ela, ainda estou mas tateando nas teorias. tá, mas deixa eu antes de passar ali para a Marinês, só sugerir uma coisa que é básico, tá? É básico. Antes Uhum, de tu interpretar se ela se enquadra aí numa lógica de clínica estrutural, se é neurose, psicose ou perversão, eu somente sugiro uma coisa, nesse primeiro momento, evita a metáfora, porque beleza. me parece que gira talvez uma possível, talvez uma chamada não neurose. Dá uma lida na Marion Minerbo, ela é bem interessante, mas talvez vai numa não neurose ali. Vai talvez até numa possível psicose, tá? Mas enfim, a gente falou 5 minutos. Uhum, Seria imprudente eu chancelar qualquer coisa. Não eu seria nada sei. ético da minha parte. Mas eu posso te sugerir nesse primeiro momento, evita a metáfora. Ela pode É. ser uma pessoa que precisa objetividade. Marinês, por gentileza. Michel, eu só queria complementar o que a Sandra está trazendo, que ela deve ter desenvolvido um trauma, né? E pouco que eu leio a respeito, esses traumas que são chamados dissociativos, é um próprio mecanismo de defesa, não é? Um Sim, mecanismo de defesa dela, de tudo que ela viveu, ela se fechou para abortar aquilo tudo e tentar viver dali para frente, se recusando a aceitar tudo o que aconteceu e até mesmo trazer para a discussão junto à Sandra de tudo que ela viveu, que ainda dói, eu penso. Seria uma forma de defesa, né? isso daí é bem na linha do que é o Ferenczi, é o que ele traz, muito exatamente sobre isso, né? Mas é que as memórias encobridoras, elas vêm muito com esse conceito, que o sujeito não quer viver aquilo, ele vai tamponar de alguma forma. Sandra, eu acho um caso bem interessante, mas requer, olha, não é um caso para ti sozinha, na minha humilde opinião, tá? Não é um caso. Pois é, depois eu entro em contato com você para a gente ver uma pessoa que pudesse me ajudar sobre isso. Claro, claro, faço questão. Principalmente porque, assim, ó, se isso é, é bem iniciante, isso que eu vou dizer, mas que é importante você sempre frisar. Quando a gente fala sobre psicose, e por que eu te falei de metáfora? A metáfora, dependendo o nível que tu entra no assunto, tu pode quebrar demais aquele ego ao ponto se ele se desestruturar e entrar em crise. Quando é uma psicose, tá? Quando é. A metáfora, até eu conversava com a Marinesa outro dia e eu mencionei isso para ela. Se tu disser para um psicótico que ele é um anjo, não duvida que ele suba num prédio e se atire lá de cima, porque anjos têm asa, tá? Então é por isso que, às vezes, de forma irresponsável, alguns profissionais tratam psicoses como se fossem neuroses. E o tratamento é bem diferente, a forma de condução, tá?
Mas não Entendi. sei, não conheço o caso dela, eu só enfatizo isso, e com certeza tu deve estar tomando esses cuidados. A Bem cuidado. Tanto Rita, com ela quanto com ele, porque no momento eu ainda não sei o que realmente ele está buscando, né. uhum, Então eu estou tendo muito cuidado, eu estou ouvindo mais, falando muito pouco. Eu disse a ele que eu quero primeiro entender realmente, para depois começar a trazer alguma coisa. lembra, Rita, Sandra, que as 4 primeiras sessões geralmente são sessões de impressionar o analista, né? Imagina da seguinte forma, tá? As 4 primeiras sessões, elas são sessões que trazem a queixa. A queixa é como se fosse um material bruto, que você vai lapidando e vai criando e vai gerando uma demanda a partir daquilo dali. É por isso que a gente diz, uma queixa não é uma demanda. São duas coisas diferentes. Então, nesse primeiro momento, sempre que tu tiver em dúvida, volta para a pergunta inicial, né, do marido dela. O que você começou a fazer a análise? Né, o que ele te diz, Sandra? Olha, ele disse que veio para análise não por ele, foi pela preocupação que ele estava com ela, né. Ele veio o casal, não veio sozinho, porque ele começou a dizer para ela que estava se sentindo muito incomodado, porque o que eles conversavam e as memórias deles não estavam batendo. Então ele estava muito incomodado com isso e estava achando que estava tendo um esquecimento. Então ele está trazendo tudo para ele, como se ele realmente estivesse com um problema para que ela pudesse acompanhá-lo. E na realidade ele quer fazer a terapia dela. Até eu sugeri que depois que a gente entender mais o caso, poderia ficar só com ela sendo analisada, né. Então eu estou aguardando para a próxima agora sessão nossa, a gente decidir se vai ficar com o casal ou se vai ficar só ela na terapia, que ela está gostando e disse que gostaria de ficar na terapia. E ela expressou que não gostaria de ficar com ele, gostaria de ficar só. Então a gente já levantou essa hipótese para a próxima sessão a gente conversar e decidir. Tá, isso que tu falou é bem importante, porque o quanto que ele quer controlar a vida dela nesse aspecto. Eu não senti ainda nenhum momento o controle dele. Eu só senti preocupação realmente. Eu acho que devido ao fato do pai dela ser esquizofrênico, ele conviver a vida inteira com isso e saber todos os problemas que ela enfrentou, eu acho que ele tem medo que ela desenvolva a esquizofrenia. É isso que Uhum, eu venho sentindo da parte dele, mas é, não um controle. isso, mas olha só, mas tenta ouvir um pouquinho mais, porque olha só, ela não quer que ele fique na análise. Ela, ela, ela quer o quanto ele intervém na vida dela. É importante a gente tomar cuidado para a gente não cair em possíveis falácias. Às vezes a gente escuta o discurso assim muito bonitinho e muito altruísta, tá? E acaba se compadecendo ali. Não é, eu não quero pintar o vilão do lado dele, não é. Não é isso que eu quero pintar. Eu só quero enfatizar que é importante a gente trabalhar a singularidade de cada sujeito. Por exemplo, o que há de. Qual é o problema também de ele falar dele? Não, ele não. Para ele não, o problema é ela, ele está resolvido. Né? Mas, ok, vamos falar sobre ela. Deixa ela falar sobre a ótica dela. Porque nesse aspecto, se psicanálise é tirar o sujeito da condição de objeto e colocá-lo como sujeito, Como é, sujeito. é escutar o sujeito dela, não o sujeito dele. O sujeito que Pois ele é. está. Ela não é o pai dela. Eu se tô com 3 sessões agora, né, conversamos Bem cedo. sobre os 2, está muito cedo, não dá para fazer, né, uma análise que realmente de quem é quem.
E Uhum. agora, na próxima sessão, nós vamos decidir se vai continuar o casal ou se vai ficar só ela, né? Tá, perfeito. Vamos fazer um rodízio e depois voltamos aí de novo. Seguindo a ordem, Rita, por obséquio. E ela acho que respondeu, na minha percepção, o esquecimento pode ser pelo desprazer e pode ser pela falta de interesse. Acontece alguma coisa entre duas pessoas, vou assistir um filme com alguém. Se eu estou muito ligada naquele filme, eu vejo de uma maneira. Se eu não gosto daquele filme, eu nem vou de companhia e nem sei o que aconteceu no filme direito. Então aí fica como esquecimento, né? Eu penso, né, que pode ser. Agora, essa parte que ela falou aí dos dois, eu penso que seria bom os dois continuar em terapia individual e de vez em quando juntos, se precisar juntar alguns assuntos, mas os dois devem continuar em terapia. Porque, como você disse, parece que quer controlar, que tem controlado, ela tem uma característica de submissa, pelas histórias aí de um, de outro já, né, um pouquinho que a gente ouviu. Então, às vezes, ela faz coisas que os outros querem que faça. Ela não faz o que ela gosta de fazer. Até para ver um filme, às vezes eu quero ver um filme, o outro quer ver outro filme. Um filme que o outro gosta, eu não tenho interesse. Né? Pode ser. Né? Mas eu acho Uhum. interessante a terapia para os dois, sendo Edileuza, individual. Tá bom. Obrigada. obrigado, Rita. Edileuza, por gentileza. Seu áudio está fechado. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria só de falar assim sobre a sua linha de raciocínio, Michel. É por aí que eu também estou com um casal, não com essa demanda inteira, mas eu estou tendo a mesma linha de dificuldade da Sandra. Então, o que foi que eu vislumbrei na terceira sessão? Que eles estão sempre defendendo as suas próprias teses, né? Uhum. Eles estão sempre nessa defesa. E estava acontecendo comigo o fato de eu estar muito ligada à pessoa de maior convencimento. Uhum. Exato, é isso que eu estou querendo dizer. Tu achou a palavra correta. Isso. E o que foi que aconteceu assim? Eu desconectei os dois, né? Foi a melhor coisa que eu fiz na terceira sessão. Porque eu não tomei, de uma certa forma, eu não fui tendenciosa à linha do que eu ia trabalhar, do que era necessário trabalhar com eles na escuta, né? Uhum. E eu vejo assim que Sandra, ela talvez possa ter essa mesma dificuldade quando o marido simplesmente, inconscientemente, ele acusa aquele quadro diagnóstico onde, na verdade, ele ainda não está preparado para falar alguma coisa tal sobre, sabe? E aí vai confundir Sandra, vai confundir Ele, muito. até complementando isso que tu disseste, né, nota que ele cria um diagnóstico, ele cria uma narrativa que ele induz a Sandra. Isso, é dessa Né? forma. Ele criou um diagnóstico, lembra que uma sessão de análise para o Bion é sem memória e sem desejo. Ele cria um contexto que o pai ele é esquizofrênico, ok, é psicose, inclusive eu mesmo caí nesse discurso agora. Faz que o pai fala isso e fala que ela esquece, e daí a Sandra não escutou o filho, mas ele diz que o filho fala que ela também esquece. Isso, mas quem fala é o marido, não foi o filho. Isso, ele está se valendo do discurso para embasar a tese dele. E daí tu acaba não escutando propriamente a esposa, né? E a fonte também é muito importante, porque se é para tratar a esposa, a associação livre tem que ser dela, né? Tem que ser dela. E uma outra coisa também que me chamou muito a atenção é que eles são casados há muito tempo, e como que esse histórico todo de vida juntos
caiu nesse fio de meada aí, sabe, Michel? Uhum. Como é que o japonês voltou, né? Depois de tanto tempo? Como que talvez ela esteja até suprimindo alguns desejos, até carência, falta de acolhimento no que ela mais precisava dentro do trauma dela, na expectativa do marido seguinte, né? Da próxima relação que foi ele. Então, eu vejo que isso é bem complexo. É complexo porque existe uma pessoa dominando a fala, sabe? Dominando a forma de narrativa. E aí a outra pessoa perde poder e perde também a oportunidade de se declarar na sua inconsciência para chegar realmente ao que se quer, que é ajudar a esposa. Uhum. Por Eu vejo isso, é por pela isso que minha eu estou experiência. voltada a ficar só com ela, Não, porque e é o legal, Sandra. discurso dela, né, que ela falou muito pouco, ele falou muito, depois ela veio falando da vida dela, contando, e quando ela falou nesse caso do namorado, foi que me chamou a atenção. Ah, o meu marido diz que eu namorei assim assado antes dele, né? E eu não me lembro dessa pessoa, ela nunca existiu na minha vida, né? Esse japonês que ela disse que ele conta esse caso, a mãe dela conta, os irmãos, mas ela não lembra. E eu acho que está aí o X da questão. Eu acho que ela era apaixonada por ele, realmente queria esse envolvimento e alguém castrou, A linha, Só né? que isso é muito importante, Sandra, é muito importante, partindo pela ótica que a gente não escuta a doença, a gente escuta quem dói, a gente dá autonomia para a história dela, para a história E, psíquica dela, para torná-la ela sujeito da própria história. Então, em tese, se ela está falando que não viveu aquilo, na verdade não viveu, porque é ela que viveu aquilo, uhum. e né? de E aí, certa Aí eu acho que ela foi muito castrada e daí começou a encobrir aquilo que incomodava, né? Que pelo uhum, que eu já notei nas poucas sessões, tudo que a incomodou, ela castrou, ela está encobrindo. Por mas isso que estou voltada mais a ficar com ela e passar ele para ser analisado com outra pessoa. sim, faz sentido. Eu vou passar a palavra para a Edileuza e depois para a Elisângela para seguir a ordem. Fala, Edileuza, por favor. então, seguindo essa linha mesmo da Sandra, a gente vê que existe uma necessidade de muita associação livre da parte dela, porque se você trata de uma estrutura de personalidade que está na psicose, Uhum, talvez essas coisas façam sentido lá na frente, né? Lá na frente, porque ter hoje uma visão é, mais focada vai tirar a gente, talvez, da verdadeira conclusão. Vai fazer com que aquele, eu diria, aquele motivo principal disso tudo está acontecendo passe por nós e a gente não consiga ver, passe rápido. Talvez nessa conversa toda, né, a gente consiga entender o que de fato está ocorrendo, porque me parece muito tempo casado e uhum. com muitas coisas acontecendo, e depois, talvez, de não sei quantos anos aí, umas 2 décadas, talvez, ele se encontrou nesse pânico dela estar indo para essa fase de Alzheimer só porque o pai teve, ou porque o pai tem, né? Talvez o modo de vida dela não leve ela a ter um Alzheimer, talvez ela esteja tendo um transtorno de personalidade. Não, eu não estou dizendo que é isso, eu estou só conjecturando. Sim, sim. Eu estou tendo, assim, diversos caminhos que a gente pode ver, mas quem vai fazer isso é o analisando, é a Sandra, né? Diante da associação livre, das perguntas, enfim. Mas é Uhum, isso, Michel. É um caso que a gente também está enfrentando do lado de cá, e aham, é bem comum dentro do relacionamento marital. Eu vejo que existem algumas falas que invalida
a emoção da esposa, sabe? E eu percebo. Sim. Dá para perceber porque o ego parece que está ali sempre à frente de defesa. Mas vale frisar uma coisa, tá? Isso é bem importante. Eu não quero soar machista, mas já sendo. Para que haja um mentiroso, tem que haver quem queira escutar uma mentira. Tá? Sim. Então, isso é importante. Por que eu estou te falando isso? É no intuito de nós devolvermos a condição de sujeito para ela. Tá? Ele tá me coagindo. A minha ideia é auxiliar num projeto de alguém que seja mais autônomo da sua vida. Essa é a proposta. Se a gente fica só escutando a vítima, a gente não escuta o sujeito, né? Sim, isso. Isso é bem importante. Eu vou passar para a Elisângela também para dar tempo para nós irmos finalizando. Eu que agradeço também, Edileuza, a contribuição. Ótimo a vocês todos. Elisângela, por favor. Oi, Michel. Eu gostei muito dessa última fala sua, que para que haja mentiroso, né? Sempre tem alguém escutando ali. Então, eu vejo assim, ele está tentando fazer uma condução da análise para Sandra, né? Ele vem colocando a percepção dele dentro da esposa. Eu vejo que, de certa forma, e aí não é uma afirmativa, mas possivelmente ele quer colocar a visão, a percepção da situação toda, até na narrativa daquilo que a esposa passa. Tem uma preocupação com relação ao histórico familiar do pai e tudo? Eu creio que sim, né? E aí tem que ter uma análise bem profunda da própria Sandra para poder ver de fato se assim o procede, né? Mas quando ele traz a fala do filho, né? Ou seja, eu acho bem perigoso, porque começa a gerar terceiras e quartas narrativas a partir da própria fala dele. Então, é uma tentativa de condução. Tem que ter uma análise bem específica, de fato, fazer uma análise pessoal de cada um, separado, para que ela ganhe voz. Senão, ela vai, de fato, ser conduzida, porque ele é uma pessoa forte, ele é a pessoa que, naquele momento, está mostrando maior convencimento, né? Ou seja, os argumentos que ele coloca estão prevalecendo, sobretudo, dentro de uma análise do histórico familiar. Então, se ela já é fragilizada pelo histórico familiar, vamos olhar aqui a fala dele, se não vai prevalecer. Eu atendi um casal, certa feita, e eu tive esse problema, né? Uma tentativa de condução das análises, uma tentativa de condução de tudo. E em dado ponto, eu consegui perceber o seguinte, que tinha algo ali que estava sendo falseado. É o que você falou, até na terceira, quarta sessão, tudo é muito fantasioso, né? Aquilo vem construído como um castelo perfeito, para que o analista fique assim, como se diz, né? O que você vai comprar daquilo que está sendo colocado diante de você, né? Qual que vai ser a sua análise? Qual lado que você vai defender, ou qual a percepção inicial desse castelo construído? Quando você começa a analisar, de fato, ali os fundamentos do castelo, dentro de uma percepção muito pessoal, para você não ser induzido, você vê ali as fissuras daquele castelo. E eu acho que é exatamente por aí, né? Ver o que, de fato, qual que é a percepção dela, qual que é a fala dela, né? Tem que isolar ela, porque ela que é a pessoa que está em xeque aí, ou seja, ele quer fazer a análise dela, mas ele não quer expor as suas situações, ele não quer falar de si, porque pelo que eu compreendi, e a Sandra me corrija, todas as vezes que vai fazer essa abordagem, ele vem trazendo, né? Ou seja, os lapsos temporais da esposa, né? Essa fuga da realidade que ela constrói. Eu não sei se eu estaria correta, e você pode me... Não, eu acho que é importante... Tá certo assim, viu? É por aí mesmo que você está falando. Sandra, Agora, no caso, falar. ela confirmou várias vezes que o irmão, a mãe, sempre diz que ela esquece os fatos que realmente aconteceram. Não é só ele que coloca isso. Ela vem trazendo bem que a mãe, o irmão, sempre fala, olha, esse fato não aconteceu desse jeito, você está equivocada. Então, não é ele que só que está afirmando, sabe?
Não, mas agora aí tu já deu um insight bom. Lembra, baseado no Salman Ashkar, escuta analítica, a escuta freudiana baseia-se na desconfiança. Não desconfiança do caráter, porém desconfiança daquele que não sabe que sabe. Sendo assim, o nosso desejo não é curar, não é destruir, nosso desejo é que ele fale. Desta forma, quando ela pega e te diz, a minha mãe falou que eu sempre esqueço os fatos. Qual fato que ela diz que você esqueceu? Ela disse que eu esqueci isso, isso e isso. Tá, mas o que que você acha que aconteceu? Eu acho que aconteceu isso, isso e isso. E por que poderia não acontecer daquela forma? Aí tu dá voz para o inconsciente dela falar numa associação livre. Poderia ter acontecido porque talvez aconteceu dessa forma. Entendeu? Isso ainda não consegui fazer porque foi muito pouco, mas foi Claro, tá justamente bem isso no que eu início. pensei. Foi justamente isso que eu pensei, para começar a entender por que não poderia acontecer, Uhum, né? exato. Por que não? Se eles estão Exato. dizendo que aconteceu dessa maneira, por que não poderia ter acontecido, né? Então é Uhum, isso que eu vou começar a fazer nas próximas sessões, mas eu quero fazer com ela só, para que ela isso. não seja influenciada por ele. Isso. Eu tenho uma prática com a minha supervisora, a gente faz, dependendo dos casos, há uma indicação de tipo, olha, você atende esse, eu atendo aquele. Dependendo dos casos, tá? Dependendo dos casos. Porque às vezes a gente entra em um viés que é meio perigoso, que é no intuito de aquele que contrata e que traz o analisando, traz com o intuito de adapte aquele sujeito para viver comigo. Tá? Então, às vezes tem muito isso. Muito pai que leva o filho não é para escutar o desejo do filho. É para dizer o seguinte, ei, eu quero que aquele filho haja exatamente conforme o meu desejo. Então, muitas vezes tem essa questão, tá? Quando a gente escuta, inclusive, a questão de caridade, pela ótica da neurose obsessiva, uma caridade visa, não quer dizer que seja demérito, mas muitas vezes o ato de doar visa querer suprir um débito emocional que se tem. A gente olha, a caridade saiu do zero. Não. No neurótico obsessivo, uma ação anula a outra. Então, às vezes, quando a pessoa está soando extremamente altruísta, qual é o débito que ela está querendo suprir, dependendo do caso, né? Isso é importante. Pessoal, ficamos por aí, acho que foi produtivo, já que tivemos um caso real. Né? Aos colegas, como é o caso da... Michel, desculpa te interromper. Eu só Claro, falo para você o seguinte, que tudo que você acabou de expressar foi a linha que eu tive realmente do que poderia ser uma outra hipótese, acredita? Porque eu vejo que dentro da linha de altruísmo, a pessoa, fora da técnica conversada, usa muito para aquilo dar retorno para ela de paz, ou dela não ter trabalho futuramente. Não é nunca em prol do sujeito, entende? É em prol dele próprio. sim, e aí, Edileuza, Muito bom isso, viu? Muito bom. mas isso, enfatizando, não é nenhum demérito, tá? Tem escritores como a Ayn Rand que fala sobre a virtude do egoísmo. Então, não é questão de criticar e dar demérito, não, é como tu vai direcionar essa energia que está em questão. Amanhã à noite, alguns colegas aqui, como é o caso da Marinesa, a gente está trabalhando um caso em supervisão, só que daí é uma turma fechada, tá? Aqueles que ainda quiserem, eu fechei as inscrições, mas do pessoal que está na aula hoje, caso queira participar da supervisão, os casos já estão definidos, são 2 casos que a gente vai trabalhar amanhã à noite, às 8 da noite. O valor custa R$ 80. Quem quiser participar, está convidado, o pessoal aqui de dentro do grupo, tá? Quanto às nossas leituras, a gente volta semana que vem e no grupo, nossa troca de mensagem. Obrigado pela parceria de todos, pela conversa, e acho que foi bem válido. Sandra, obrigado por ter externado o teu caso, acho que foi de valia para todos nós. Para mim também. Tá bom? Tchau, tchau.